Gabigol roubou a cena com o anúncio de saída do Flamengo. Vamos ouvir o Gabigol para a gente começar a falar desta despedida aqui. Claro, é um carinho enorme que eles têm por mim, eles sabem que é recíproco. Então, como eu falei ali já, não vou ficar. É um time que eu amo. Como eu falei, muita gente sabe, durante esse ano foi um ano conturbado, mas acho que acaba da melhor maneira. Me dediquei bastante para essas finais. Já há um bom tempo atrás, não creio eu que foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu há um ano e meio atrás. Apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta. Então creio eu que é o momento de eu sair. Tá aí, o Gabigol, sendo o Gabigol, né, ele aguardou o momento que ele considerou propício para falar que está indo para outro clube. A gente fala daqui a pouco da chegada no Cruzeiro, mas primeiro o foco é no momento em que ele resolve dizer que está saindo do Flamengo. Acho que não era o momento, Mauro, mas este é o Gabriel. E acho também que durante muitos outros momentos em que ele não esteve feliz, ele ficou calado. Ele não era satisfeito com o treinador antigo e ele não veio a público reclamar. Ele ficou na reserva, ele ficou em vários lugares que não gostaria de estar e ficou quieto. Quando ele entendeu que estava livre, ele desabafou. Eu vejo assim, quero saber vocês. Isso aí é Gabigol na essência. Exato. Ele premeditou, ele já tinha uns vídeos para postar 15 minutos depois do jogo nas redes sociais, YouTube, sei lá o quê. Já estava tudo preparado. Claro que ele considerava a vantagem muito boa, a chance de título muito grande, né? Falou, aí eu acho que ele pensou, é a hora sim. Eu vou esperar o quê? 3 dias para marcar uma coletiva? Não, a imprensa toda vai estar lá, todo mundo em cima, eu vou... É a cara dele. Se isso foi desrespeito, se foi um momento inoportuno, tal, na cabeça dele, não, porque é ele isso, é isso aí. Aproveitar o holofote. Acabou de ganhar um título, ele fez 2 gols, ele ainda deu sorte, né, de decidir. Porque podia ter sido 0-0, 1-0, ele deve ter pensado, cara, os meus gols vão ser, na cabeça dele, vão ser fundamentais para isso aí. Não dando Atlético, eu estou por cima da carne seca. E aí eu vou aproveitar isso mesmo, vou esperar uma semana. Para quê? Para agradar quem? Ao Braz? Não, o torcedor quer saber se ele ia ficar ou não, ele já deu a resposta. Vai agradar o Landim, não é hora? Não. Cara, é a cara dele. Você pode discordar, não achar. Ele já viu os milhões de manifestações de ontem para hoje. E vou te dizer, a grande maioria é fechada com ele, é ídolo, povo, vai morrer de saudade e tal. Porque ele foi muito grande no Flamengo, ele sabe disso. E ele se mostra magoado ali com essa história. Combinaram, apertaram a mão, não fizeram, tal. O Braz falou que, não, mas eu sempre quis ele aqui, eu também estou indo embora e não sei o quê. E o Zinho tem dito aí há um mês. São 4 candidatos lá no Flamengo? 3, uma das candidaturas uma foi saiu. impugnada. Ninguém falou se queria ou não o Gabigol. Tá todo mundo pisando em ovos, todo mundo no muro. Ninguém bancou, se eu ganhar, pro bem ou pro mal. O cara, se eu ganhar, o Gabigol vai ficar comigo aqui. Ou se eu ganhar, Gabigol, pode se despedir. Não, tá todo mundo ali. E é aquela história que eu achava assim, não era ele que queria sair, para não falar que ele que tomou a iniciativa para não ficar mal para ele. A diretoria não queria para não ficar mal para a diretoria. Aí eu acho que ele se encheu um pouco, falou, o quê? Meti 2 gols, amigo, é ele, é isso, é milhões lá teclando, ou xingando, ou agradecendo, ou elogiando, é a cara dele, gente. Causar esse fuzuê, é a cara dele. Se ele deixa hoje à tarde, amanhã tem uma entrevista com o Gabigol lá, vão lá o setorista, não sei o quê, não vai ter. O que tinha ontem, gente, todo jornalista esportivo estava querendo ver esse jogo. Deveria até, inclusive. Quantos milhões estavam ali ligados naquele momento? Era a hora dele falar aqui,
tô indo. É a cara dele isso. E ele aproveita, né? Ele aproveitou, Zinho, tudo. eu vi um pouquinho do que o Zinho falou ontem, mas assim, é o puro suco do Gabigol, Zinho. É ali, ó. Não é nem espremido, não é prensado que sai. Sabe aquele suco que hoje em dia é o mais concentrado? É o puro suco do Gabriel. Ele cometeu erros? Cometeu. Vestiu camisa do Corinthians, teve erro de antidoping. Mas a minha visão, Tetra, é que independentemente do momento que ele escolhe, ele vai ocupar o lugar mais alto possível na história do Flamengo, que é a segunda prateleira. A primeira é ocupada por um sozinho. Não dá para falar de prateleira quando tem Zico, né? É da segunda para baixo. E que ele também, eu até defendi o Gabigol, mas há um tempo atrás aí ele fez uma postagem, vocês lembram? Lembro. Aquela com a taça das Libertadores, e gerou uma polêmica, e eu vi as mídias sociais, a imprensa, as mesas de debate, todo mundo descascando o Gabigol. Esse futebol... Agora eu vou falar sério, tá, presidente? Esse futebol, ele dá volta, rapaz. Como é que pode, né? Há um tempo atrás, tem que ir embora. Pô, é um traidor. Que isso? Como é que vai postar uma foto diminuindo o Zico, desrespeitando o Zico? Inclusive, eu quando o defendi, que eu achei que ele não desrespeitou, né? Até companheiros aí da imprensa, vendo o nosso programa, me criticou. Postou nas mídias sociais dele. Né? Então você vê como o mundo dá volta. Tava todo mundo, mas assim... Não queria ver o Gabigol de perto. Vestiu a camisa do Corinthians. Queriam detonar o Gabigol. Não, absurdo! Isso é um absurdo, um desrespeito. Vi. Olha, o Pascoal não acompanha mídias sociais, mas às vezes, situações como essa, a gente tem que olhar para ver como é que está a repercussão e analisar. Né? Porque na frente as coisas mudam. Aí você vê. Quer mais? Quer mais? Vai uma equipe profissional num clube, isso não é privilégio do Flamengo, em todos os clubes acontecem isso. Inclusive eu era gerente de futebol no Santos e recebi equipes do antidoping que faz essas visitas surpresas que todo mundo tem que fazer, não é só na hora do jogo, é na hora do treino. Eu, como gerente de futebol, recebi, avisei a comissão técnica, o treino vai atrasar um pouco, porque é a lei e todo mundo tem que vir aqui fazer os testes. Né? Quem foi que se recusou, que não fez? Gabigol. Né? E aí foi suspenso, né? Provisoriamente, voltou, ainda está, né? Ainda vai ter esse julgamento, não é, comandante? Me ajuda. Vai ter julgamento ainda. Vai não ter tem esse data. julgamento, ainda está sem data, porque vai ter que fazer uma nova mesa, né? Um novo quórum ali de 3 árbitros para julgar. O segundo, são 2 grupos, né? O segundo grupo... Isso. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo descascou o Gabigol. Eu não vi ninguém assim, não, ele está certo, não. Todo mundo. Tem que rescindir logo esse contrato, não quer mais nada, não tá priorizando o Flamengo, isso... Eu não vi nada. Agora o futebol, né? Futebol. É porque o Tite não gosta dele, porque o Tite não gosta dele, o Tite não gosta dele. Mas, na verdade, gente, o Pedro estava arrebentando. E por atitudes do Gabigol, né, ele ficou suspenso. Infelizmente, ele se lesionou também. Infelizmente, ele foi multado e... também chamado a atenção com o fato da camisa que ele vestiu do Corinthians. Tudo isso foi um combo que fez com que o Gabigol baixasse o seu nível, que é altíssimo, né? Futebol, do ídolo, do cara diferenciado, do cara decisivo, há 1 ano e meio baixou. Por todas essas polêmicas. A culpa foi de quem? Foi do torcedor? Foi do Clube Regatas do Flamengo? A diretoria permissível em algumas atitudes do Gabigol, aí eu coloco também na diretoria, falta de pulso, de comando. Peraí, você
tem um bom salário aqui, pagamento em dia, tem que cumprir as regras do clube. Para todo mundo tem que ser igual. O futebol está muito mais profissional. Acabou aquela época que o cara, porque o cara é o decisivo, faz o gol e tudo, ele pode fazer o que quiser. Existia isso lá na minha época, lá um tempo atrás. Agora acabou. Tudo bem, você tem que ter uma gestão. Quando se fala gestão de grupo, é isso. O cara que é o cara polêmico, o cara que é meio rebelde e tal, você tem que ter os caras para ter essa gestão de grupo. Por isso que são contratados diretor executivo profissional, gerente de futebol profissional, diretor, coordenador, além de treinador, comissão técnica. Tudo isso é para a gestão de um grupo que as personalidades são diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, o Gabigol não estava jogando e não fez há 1 ano e meio grandes jogos por culpa dele também, gente. Não pode se colocar tudo em cima de uma diretoria. Aí o que acontece no futebol? Entra um treinador jovem que estava no clube, que tem uma admiração e uma amizade com o Gabigol e acredita no Gabigol e estende a mão. Ó, você vai jogar. Concordo com o Mauro Naves, não tinha tantas outras opções. O Tite, para mim, erra, porque ele priorizou colocar o Carlinhos, que é bom jogador e tudo, mas não é do nível do Gabigol. Pode ser que o Gabigol não estava bem fisicamente e tal, que eu acho que com o Felipe Luiz ainda não estava no seu melhor nível, mas o Felipe Luiz bancou, vai jogar, acredito. É um cara que tem gol, é mérito do Felipe Luiz. Estendeu a mão, brigou com ele no campo, chamou atenção, me respeita, seu moleque, tudo, porque tem essa ligação com ele, pode falar isso, o Gabigol vai retrucar dali e tal. O Gerson, nessa discussão aí da torcida, eu vi o Gerson discutindo com o Felipe Luiz ali, vocês não viram? Tem um bate-boca ali, na hora daquele momento ali da bomba, de tudo. Acontece, existe isso. Aí o Felipe Luiz sabe administrar isso. O Felipe Luiz, no jogo contra o Corinthians, tira o Gabigol no momento que perde um outro atacante. Abre mão do seu outro atacante porque conhece e o Gabigol respeita ali porque sabe que o cara, né, já deve ter conversado com ele. Faltou esse diálogo do Tite com o Gabigol, mas faltou também do Gabigol um bom comportamento no dia a dia. Então eu acho que assim, esse combo aí, tem falhas da diretoria? Tem, mas tem falhas do Gabigol também. Agora, ídolo, merece todas as homenagens aí, merece todo o reconhecimento. O cara ganhou 13 títulos, é muita coisa, artilheiro e decisivo nos jogos. Mas isso não dá o direito, na minha visão, e agora vai sobre o que aconteceu, e vou repetir o que eu falei ontem, dele pensar só nele. É o combo Gabigol, ele é assim. Eu não concordo com ser assim. Porque aí estava ali o treinador que estendeu a mão para ele, no momento difícil dele, nessa reta final. O Felipe Luiz deu a chance para ele se redimir, fazer 2 gols e até ter uma despedida melhor. Os companheiros que estavam com ele esse tempo todo ali, muito surpresos com a declaração dele. A maioria que foi perguntado, a gente ficou até surpreso, não sabia. Aí eu concordo com o Mauro Naves, premeditado. Ele já tinha feito vídeos, já tinha falado para quem tinha que saber, depois do jogo eu vou falar isso para você, papapá. Já solta lá depois que eu tô indo pro Cruzeiro e tal. Foi muito rápido tudo, gente. Uma coisa não exclui a outra, né, Zinho? Acho que uma coisa... Olha, tá aí, começo arrebatador, 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, aproveitamento de 74%, 13 gols marcados, 6 gols sofridos e o primeiro título do Filipinho chega na Copa do Brasil de 2024, Mauro. Acho que com ousadia, né? Quando você tem uma proximidade com os jogadores que estão no campo ainda, deve ser muito mais difícil realizar esse trabalho. A gente já ouviu chamando a atenção dos jogadores com veemência para mostrar que agora ele está num outro lugar, fazendo substituições que no primeiro momento você fala, o que ele está fazendo? E a inteligência do Felipe está sobressaindo. Não, com certeza. E ele falou na primeira entrevista, né? Tem gente que não vai gostar disso, daquilo, eu vou ter que me posicionar assim, assado. Mas você vê que ele se posiciona. A última frase que o Gabigol vai levar do Flamengo é me respeita, moleque. Foi a frase do Felipe para ele. Vai ficar. Ele pode jogar umas 5, 6, mas vai ficar essa. A pública, né? A pública. Não, internamente a gente não sabe. Internamente a gente não sabe, ué. Ele ama o Gabriel. Ele ama, mas essa foi pública. E é o que fica, né? Lá dentro, ele fez questão de dizer, e eu concordo, que ele
Primeiro que, para mim, o Gabigol, depois a gente vai falar disso, tem que sair pelas portas da frente e receber homenagens. E grandes homenagens, e o Felipe Luiz fala isso, por tudo que ele fez, 13 títulos, ídolo, etc. Mas ali no campo, até para se impor, a frase que ficou, pública é essa. Se ele depois foi lá e deu um abraço, acho que não, ali ele estava nervosinho, o Felipe, porque ele queria que o Gabigol o respeitasse naquele momento e posição. E ele chega e aí ele lembra daquele futebol que ele jogou com o time, aquele Flamengo que o torcedor gostava e que deu certo demais, né? Como é que é? Ganhou mais títulos do que... Teve mais títulos teve mais títulos do que derrotas. 5 Então, títulos o e time 4 que derrotas. sabia, e era o jeito que ele quis. É exatamente? Talvez não, mas é para cima. É ofensivo, é ousado, né? Pode analisar taticamente, eu deixo isso aí pro Zinho e tal, pode não ser exatamente o jeito do Jesus jogar, mas é um jeito gostoso de ver, que o torcedor quer ver, que é o Flamengo lá em cima do adversário, se impondo, mesmo não tendo tanto a posse de bola, mesmo não tendo. E ele sacou isso e falou, pô, tem que mexer aqui, né? O time estava muito apagado. Tinha alguns jogadores em má fase, você vê que ele continuou sem contar com o De La Cruz, que é um cara importante, que acabou não... Arrascaeta vai fazer uma cirurgia. Então, já fora. Estava mais ou menos, o Pedro estava fora, mas o Pedro estava fora com o Tite também. Eu estou falando assim, que ele pega para levar para a semifinal, Arrascaeta naquela, vai jogar ou não vai jogar? De La Cruz vai machucar ou não vai machucar? Enfim, Michael volta com ele, eu acho. Volta com ele. Só volta com ele e tal. Mas ele arrumou, ele entende muito o espírito disso e fez o Flamengo jogar como o Pascoal diz, tem um baita de um elenco, ele também fala ali, então tem que pôr esse elenco em função de vitórias. E esse time não estava fazendo isso, e não é de agora, e não é de Tite, nós estamos falando desde 2023. Sim. Que também tinha um baita do elenco. Sampaoli. Tinha um baita do elenco que também ficou sem títulos, não jogou do jeito que o torcedor queria, tanto que no final do ano de 23 vem o Tite para ver se arruma. E aí ganha invicto, né? De forma invicta, o estadual Carioca. E tal, o Carioca. Mas o torcedor com aquele olhar assim, mas ainda não é do jeito que a gente gosta. E o Felipe entende perfeitamente o jeito que gosta. Agora vai ter não sei o que ele vai fazer, estou muito curioso de saber o que ele fará com esses últimos jogos. Ele já está na Copa do Brasil, já está na Libertadores. Sim, da próxima temporada. Não vai chegar mais, não vai estourar os caras para chegar em título, que está 10 pontos. Respostinha viajou? Está viajando a Respostinha, não vai chegar em título. Na minha opinião. E não tem nem porquê mais agora, conseguiu esses dois... Tem 15 em disputa. Não tem porquê. Não, ele tem um jogo a menos até o Flamengo. Não, já fez, era com o Inter já. Lembra que a gente brincou que acabou? Não, vai jogar agora com o Atlético. Sim, é o da rodada. Eu sempre esqueço do jogo da rodada, o jogo né? da rodada. Quarta-feira tem Os outros fizeram Flamengo 33, ele tem 32, ele faz o Sim. 33 Aqui na quarta. Tem mais um que está faltando, que é do Atlético Paranaense, né? Não, mas aí é o Galo com o Atlético Paranaense. O Atlético tem 2 a menos, o Atlético Mineiro tem 2 a menos, o Atlético Paranaense tem 1 a menos e o Flamengo tem 1 a menos. Tá, que é o da rodada que ainda vai ser completada. Do Flamengo é da rodada. O Atlético Mineiro está envolvido nos eu dois acho jogos. assim, o Felipe Luiz, ele pegou e tinha que usar o que tinha de melhor, está machucado, ele não tá. Agora, talvez, e ele gosta muito dos meninos, a gente viu isso com o Everton aí, que ele pôs. Everton Araújo, ele talvez ele aproveite esses jogos até para, quem sabe, puxar mais uma meninada lá de baixo, para ele avaliar. Porque no final do ano, ganhe quem ganhar, é evidente que ele vai continuar, né? Não vai ganhar um presidente novo lá e falar, não, Felipe, não serviu não, eu quero outro. Eu acho que ele vai continuar ano que vem. Pelo que fez nessa amostragem. Então, calma, que isso já aconteceu. No como Flamengo, você fala? É raro, mas acontece muito. Tá bom, não, mas eu acho que é uma ele, situação diferente. Agora, o Felipe fez uma coisa... para dar uma olhada, até para avaliar o elenco para o ano que vem. Ó, não, mas aqui tá faltando, aqui não, tem esses meninos. Estou curioso para ver o que ele vai fazer. Ele vai ter que fazer isso. Quarta-feira ele vai ter que fazer isso, Zinho. E você reparou o que ele fez na entrevista coletiva com a gente, comigo e com você, né? Você viu a palavra que ele usou, né? Para se referir ao elenco. Vi. Ele exaltou ele, mas ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso, né? Valorizar todo o elenco e realmente as substituições que ele tem feito têm dado resultado. Mas tem gente que tem um elenco assim e não consegue. Não consegue enxergar no jogo as mudanças que têm que ser feitas. Tá certo. Então, assim, é mérito do Felipe Luiz. E eu volto a dizer... A gente nunca debate aqui que o elenco do Flamengo não é o melhor. A gente diz que não está o melhor. Não estava jogando como o melhor. Alguns jogadores, vocês citaram, abaixo do que podia jogar.
E o Felipe Luiz, vamos dizer, o Léo Ortiz jogava de quê com o Tite? Menos Volante. de zagueiro. Ele colocou ele de zagueiro, ele barrou o cara que era titular da seleção brasileira. Aconteceu o contrário. Agora o Léo Ortiz está na seleção brasileira. É. Então, assim, ele mexeu. E eu achei legal essa cena da comemoração. Você viu quem estava lá? O Fabrício Bruno. Comemorando, vibrando, com o grupo. Podia estar bicudo, né? Perdi a posição, perdi minha vaga na seleção. O cara que entrou no meu lugar, ele que está indo para a seleção agora, não fui para a Europa nas negociações. E o cara estava lá comemorando, feliz, porque levantou uma taça, porque está nos maiores clubes do mundo. E respeitando seus companheiros, aquilo que ele está vivendo, essa oportunidade. Achei muito legal o Fabrício Bruno ir lá na sala de imprensa. Estava Léo Ortiz, estava Léo Pereira, estava Gerson, capitão. Né? Então, assim, o Felipe Luiz, Luiz tem esse comando, essa gestão, porque estava há pouco tempo com esses caras. Agora, quarta-feira, o Arrascaeta não vai jogar, De La Cruz não vai jogar, Pulgar foi para a seleção, Plata foi para a seleção, Gerson foi para a seleção, Léo Ortiz foi para a seleção. Ele vai ter que usar essa molecada aí que o presidente falou. Mas eu gostei muito das palavras dele a respeito do incomparável elenco do Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. Para mim é o melhor elenco das Américas, né? Incluindo a América Central e a América do Norte. É o melhor elenco das Américas, gente. Ninguém tem tanta qualidade num time para botar com jogadores que ficam na reserva. Nenhum time tem. Nem o Botafogo. O Botafogo tem um elenco maravilhoso, mas não é incomparável. O incomparável é o Flamengo. O Botafogo tem um ataque, inclusive, na reserva, espetacular. Que era o titular, né? Mas não é um incomparável. Saiu o Gabigol, que estava numa fase ruim, vai fazer a final da Copa do Brasil, faz 2 gols da Copa do Brasil, gente. Não é pouca coisa, não. O cara tem sempre razão, né, presidente? O cara tem o perfume que é bola. E eu gosto sempre dessa declaração. Mas, Pascoal, só um detalhe. A gente nunca questionou a qualidade desse elenco, dele ser melhor ou pior. É o que a gente tinha dito. Mas não estava jogando como melhor há muito tempo, há mais de ano. Pode não jogar como... Com o Tite, eu acho que teve lampejos naquele período da última paralisação para a realização das datas. O Atlético jogou. Hã? Teve alguns jogos com o Tite, Teve alguns jogos com o Tite. Alguns jogos com o Tite. Não. Esse jogo, as finais com o Felipe Luiz, mostrou a força do elenco, porque aí eu concordo com você. Sem muita gente que está lesionada, inclusive estavam lá comemorando. Pedro, Cebolinha, eu vi o Vinha, Araújo ficou no banco. Eu vi o Vinha ali, o Vinha tá passando ali. O Vinha tá ali. Tá lá. Não foi todo mundo. O Pedro tá aí. Tá todo mundo aí no combo. Acho bonito isso. Nem todo mundo à disposição. Mostrou Cebolinha. a força, jogou bem. Acho bonito isso. Como eu acho que também você falou do Léo Ortiz, que o Léo Ortiz, na posição dele, ele é um baita jogador. E de volante também ele é um baita jogador. Então, esses jogadores fazem parte daquele rol de jogadores que interessam para todos os treinadores, inclusive para o técnico da seleção brasileira. Engrossou o jogo, de repente ele pode, né? É bom lembrar, o Brasil vai jogar contra a Venezuela, essa primeira partida, e a Venezuela já não é aquela mangaba, hein? Sabe o que é mangaba? Aquele docinho macio. E é lá, né? Então. Ela tá até treinando lá, tá treinando lá no Amazonas, na região amazônica, né? Na região amazônica, lá em Belém do Pará, na região amazônica. Por quê? Porque vai pegar uma temperatura desse modelo lá, abafado e tal. Então já está tentando ver o cidadão sentir o que ele vai ter nesse comprometimento com a seleção brasileira. Ponto. Que é incomparável, gente. Que é o melhor elenco da América do Sul, mas Pascoal não está na final da Libertadores. Acontece. Né? Como eu sou absolutamente, agora depois a gente vai falar disso, mas eu sou absolutamente contrário à manifestação da torcida do Palmeiras na vitória do Palmeiras contra o Grêmio. Né? É muita folga e pouca decisão. Inclusive levaram isso para entrevista coletiva de uma maneira muito, assim, não sei quem foi a pessoa, mas de uma maneira muito pouco profissional ali, né? Uma área reservada a jornalistas, acho que o tom não caiu bem. A gente pode até falar isso depois, que eu quero falar disso. A gente vai falar a respeito disso. Aí o Abel sai do banco e sai pedindo, vamos apoiar, mas ele... Nação Rubro-Negra, terça avassaladora no CT Ninho do Urubu.
Gabriel Jesus pintando no Flamengo para ser o substituto ideal de Gabigol da Europa para o Flamengo. Já que o jogador não conquistou o Mundial no Palmeiras, o atleta vai fazer de tudo para conquistar o Super Mundial aqui no Flamengo. É um jogador que já está sendo especulado no Flamengo já tem muito tempo. O Flamengo quer a contratação do Gabriel Jesus, né? Por tudo, o jogador vive seus momentos altos e baixos, né? Lá na Premier League, lá na Europa. Então, assim, é um atleta que está em pauta. O Flamengo está com dinheiro. O Flamengo acabou de ganhar o título da Copa do Brasil. 100 milhões de reais, né? Entraram nos cofres do Flamengo. Então, assim, Flamengo perdendo o Gabigol provavelmente irá substituir a altura. E esse substituto ideal é o Gabriel Jesus. E assim, eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Gabriel Jesus, né, que é cria das categorias de base do Palmeiras no Flamengo na próxima temporada para disputar esse Super Mundial de Clubes? Vocês já pensaram, o Gabriel Jesus fazendo gol na final, né, do Mundial com a camisa do Flamengo? Então assim, galera, será uma contratação histórica, uma contratação épica. E desde já eu quero saber de vocês, seria uma boa contratar o Gabriel Jesus? O nome do Roberto Firmino corre por fora, até porque o jogador ganha muita grana, né, lá no mundo árabe, lá na Arábia Saudita, né, lá no Catar. Então, assim, a prioridade do Flamengo é o Gabriel Jesus. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus.